Queridos, temos aprendido aqui que podemos fazer qualquer coisa, menos desobedecer a Deus. Fique ligado. A gente precisa estudar a palavra de Deus e a nossa querida, manda aí, Renata de Araruama, né? Renata congregou lá na Igreja Batista do Meia, comigo, Marisa, quando a gente era mais novo, mandou aqui uma dúvida. Ela falou assim, nossa, eu estava lendo aqui a Bíblia e nunca tinha percebido esse negócio. Interessante, Deus pega, chama Moisés lá no Monte Sinai, na sarça ardente, e diz, Moisés, eu vou chamar você para libertar o meu povo. E de repente, em Êxodo 4, 24, diz o texto assim, durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, outras versões trazem uma estalagem, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Rapaz, aí a Renata ficou doida, né? Falou assim, mas como é que é esse troço? Deus chama o cara para libertar o povo e agora quer matá-lo? A gente precisa entender o texto, o contexto e ler a extensão do capítulo. O que acontece? Moisés era hebreu, por nascimento eles tinham a orientação, né, que veio desde Abraão de fazer a circuncisão no filho no 8º dia. Moisés foge do Egito, vai então lá com a família de Jetro, encontra lá a sua esposa Zípora, e aí não faz a circuncisão dos seus filhos no 8º dia. E aí ele volta para poder libertar o povo, e não tinha como ele exigir do povo um cumprimento das escrituras, um relacionamento com Deus, se ele não estivesse praticando isso dentro da sua casa. E aí precisava fazer a circuncisão. E a mulher dele não queria, não entendia o porquê disso. E aí Deus então fala que iria matar Moisés. Então o versículo seguinte diz que Zípora, esposa de Moisés, a sua mulher pegou uma pedra afiada e fez a circuncisão nos filhos. E aí diz o versículo 26, então o Senhor deixou Moisés viver. Então a gente precisa aprender o seguinte, primeiro temos que obedecer a Deus. Em segundo lugar, a gente precisa viver aquilo que nós falamos. Nós precisamos praticar aquilo que nós falamos, aquilo que nós cantamos. Então Moisés ia exigir do povo a circuncisão no 8º dia, uma aliança com Deus, e ele mesmo não estava fazendo. Deus não dá mole para ninguém, querido. Cuidado, você tem obedecido aos caminhos do Senhor? Você tem aprendido cada vez mais a se relacionar com Ele? Deus não aliviou Moisés. Por que vai aliviar você?